Paralelamente, haviam outras investigações. Havia uma investigação instaurada lá pela Subprocuradoria de Crime de Prefeitos, que era o PIC, né, que é um procedimento investigatório criminal. Foi instaurado com relação à contratação da empresa de Gentil, então era uma investigação apartada que estava correndo por lá, em razão do foro privilegiado do investigado. Havia uma outra investigação que também tramitava lá pela competência originária a respeito da questão do voluntariado, que era aquele serviço exercido pela Tatiane Polis na prefeitura na condição de voluntária. Existia mais uma investigação a respeito daquela permissão de uso, né, uma permissão de uso de um espaço público que eles denominaram de Barbaroque, né, o caso Baroque, e existia a Operação Casa de Papel. A Casa de Papel, ela foi deflagrada em 8 de abril de 2019 e a polícia fez toda aquela parte de investigação, de oitiva de pessoas, fechou no dia 7 de outubro. As outras estavam ainda numa fase quase que paralela e haviam medidas cautelares de quebra de sigilo financeiro, telemático e que estavam findando ainda, quando foi relatado o inquérito Casa de Papel. O que nós fizemos foi analisar tudo no seu devido lugar, concatenado com todas as investigações, porque elas se interligam num determinado momento que é atrelado ao prefeito que na época acabou sendo envolvido aqui, e é envolvido, né, como dono do orçamento e ele responde por tudo aqui. Então, o que acabou finalizando? Finalizou em 3 denúncias principais. Uma que envolve a organização criminosa que se instalou no interior da prefeitura de Sorocaba, no setor que propiciava a conhecida aí já taxa de retorno, né, que era uma combinação que havia entre empresários, secretários e alguns funcionários da prefeitura que foram denunciados aqui, e onde também haviam diversas fraudes e licitações que ficaram no inquérito que trata da Operação Casa de Papel. Eu vou chamar de inquérito principal, né? O principal é o inquérito Casa de Papel, porque ele traça toda a constituição e o mecanismo dessa organização dentro da prefeitura. O que era, num primeiro momento lá, quando sai o relatório da polícia, e ainda tinha muitas diligências ainda a serem complementadas, que o GAECO acabou fazendo. O GAECO fez análise de dados, foram terabytes de informações, foram medidas de quebra de sigilo que tinham relatórios financeiros monstruosos, que nós tínhamos que cruzar todas as informações para poder até se falar com propriedade sobre desvios de dinheiro. Foi também, nesta mesma denúncia, apurado que houve peculato desvio, portanto, crime de responsabilidade, né, do decreto 201, houve crime de responsabilidade também no caso da denúncia do voluntariado e houve corrupção que foi também colocado como forma de acusação. Enfim, a denúncia ela tem, só da principal, 259 páginas. Ao oferecer essa denúncia, nós acabamos por pedir medidas cautelares diversas da prisão,
porque decorrido o tempo todo, o juiz tem essa possibilidade, né, de aplicar uma medida diversa, que se não cumprida, ela se transforma em prisão. Ela pode ser, eles podem ter, se não cumprirem as medidas cautelares, eles podem ter a prisão decretada. Denunciados. Na operação principal, que é a Casa de Papel, foram denunciados 18 pessoas, que eu acho que vocês já devem ter tido acesso no sistema, já com os nomes lá. Todas essas pessoas que foram denunciadas na operação Casa de Papel, o Ministério Público entendeu que eles integram a organização. Por quê? Seja por um ato, ou dois, ou 20, ou 30, quando você adere a um plano de que vai ter, aqui tem 2 núcleos, tá? Um de promoção pessoal e um de manutenção no poder. Então, a denúncia ela é separada em vamos lá dizer, 2 capítulos. Porque isso, até para você saber e entender por que determinadas pessoas que fizeram talvez até poucos atos ilícitos, pouca participação, ele está inserido na organização. Porque uma organização criminosa, ela não funciona só com A, B, C, D, ela é uma engrenagem. E nessa engrenagem, cada um coloca a sua parcela de participação ali. Senão ela não tem como. Então nós tínhamos um setor preparado e orientado no setor de licitações públicas da prefeitura, né? Então ali eles direcionavam licitações públicas, eles faziam combinações, eles acertavam termos de referência. Termo de referência é o primeiro... É a carta de saída de uma licitação. Então, por exemplo, houveram diversos, só na Operação Casa de Papel, nós temos 18 tipos de fraudes em licitações públicas, envolvendo empresários e os agentes públicos. No caso da De Gentil, também há o direcionamento dessa licitação, e uma fraude também foi dividida, a denúncia, em 2 partes. A fraude na licitação pura, né, quando ela está acontecendo, e a fraude na execução do contrato, que são 2 fases diferentes. Então, quando nós fechamos a operação, inclusive, nós constatamos superfaturamento, e aí que vai as imputações diferenciadas, por isso que a denúncia fica um tanto quanto longa, trabalhosa, porque nós analisamos mais de 25 procedimentos licitatórios, alguns até com 15, 20 volumes. Então, demandou bastante trabalho dos meus analistas aqui, dos meus agentes. Eles tiveram um trabalho incansável com a complementação dessa investigação. Então, era necessário analisar esses dados. E estou à disposição. É isso. O que vocês querem saber? Doutora, podemos dizer que o prefeito José Crespo era o chefe dessa organização criminosa? Sim, ele foi atribuído a ele o comando da organização. No caso do voluntariado, Tatiane Polis, foi confirmado se ela recebia dinheiro por fora, de onde vinha esse dinheiro, como ela recebia esse dinheiro? Foi confirmado. Posso só te dizer isso, não posso te falar quanto. Porque mas esse dinheiro era nós o contrato estamos fechando, isso vai ter uma fase de instrução. Ela já é uma das iniciadas também no caso do papel. Sim, porque havia uma agenda, como que eu vou dizer, uma agenda de contato e reuniões, não só dentro da prefeitura, como fora da prefeitura. E tinha até criado aqui um gabinete estratégico, né, um gabinete fora da prefeitura, onde ali haviam reuniões e essa agenda, aspas, é uma agenda
quem cuidava pessoalmente era ela. Então o dinheiro que ela recebia era dinheiro público do contrato da Degentil. O dinheiro público, como que ele é desviado aqui? Ele era desviado em contratos, por exemplo, superfaturados. Quando você faz uma licitação, aparentemente ela não tem irregularidade alguma. Você olha o procedimento em si, você não vê irregularidade. Quer dizer, aqui ainda nós achamos muitas materializadas dentro dos procedimentos, várias, documentadas, que foram apresentadas ao juiz. Mas quando eles fazem o direcionamento, esse direcionamento já é para haver um superfaturamento desse contrato, consequentemente o empresário recebe esse dinheiro em forma de empenho, e quando ele recebe, ele retorna. Olha, você me ajudou, tá aqui a parte que eu vou te dar. Então, havia isso. Havia também um retorno de promoção mesmo, de algumas empresas, alguns empresários, darem um retorno em forma de propaganda, de filmagens, já garantindo aí um futuro, uma futura eleição até. Então, tinham empresários que trabalhavam, às vezes, não com o dinheiro, mas com o favor ou com o serviço. Então, ele dava isso. Isso não pode. Vocês são órgãos de imprensa, por exemplo. Vocês trabalham com propaganda, com tudo. Ela fez uma espécie de permuta. Sim, uma troca. Então, vocês, lógico, vocês querem pegar um grande contrato de promoção, de toda a empresa de propaganda, ela quer isso. Quem que não quer ter um grande contrato? Doutora, aí também está a Estratégia, né? A empresa Estratégia lá, né? Sim, que fazia já estava fazendo possivelmente uma campanha para a reeleição do prefeito José Cresppo. O que nós identificamos, o que nos foi entregue, o material, foi que a Estratégia, ela fez inicialmente ela veio fazer uma pesquisa de mercado, na verdade, né? Uma pesquisa, mas o que nós descobrimos é que ela era interligada à empresa Degentil muito antes da Degentil ser contratada. E ela foi contratada, ela teve uma contratação direta, então essa também não pode haver. E esta contratação direta já estava errada. E ainda o objeto dela piorou, porque o objeto, depois nós verificamos que eram realizações de pesquisas de cunho eleitoral. Doutora, agora uma coisa, se caso o ministro Gilmar Mendes decidir pela volta do prefeito, depende também da justiça se manifestar. O Ministério Público vai dizer, não, ele não tem condições de assumir o cargo por causa dessas provas. As medidas cautelares não proíbem as pessoas denunciadas de irem até a prefeitura, doutora? Proíbem, sim. Proíbem. O que acontece? Da decisão do ministro Gilmar Mendes, eu não vou, nem saiu ainda, não sei. Você teria nova imunidade parlamentar, por exemplo? Não, o que pode acontecer é, vamos que ele possa lutar pelo retorno ao cargo, sem dúvida alguma, é um direito que ele tem. O processo em si, ele vai para o TJ, Tribunal de Justiça em São Paulo. Porque lá, mas com as medidas que estão aqui, com as medidas que estão impostas aqui. O que também, uma outra providência que foi tomada, e que talvez responda ao que você está perguntando, foi repassado todo esse material ao promotor de justiça do patrimônio público, que estava acompanhando conosco à distância, porque nós estávamos colhendo provas aqui, não precisava se colher em duplicidade. Então, todo esse material foi encaminhado ao promotor do patrimônio público e, logicamente, se houver alguma mudança nesse status da questão do mandato,
Lógico que aí cabe ao promotor do patrimônio público também tomar suas medidas aí, que ele entender que são cabíveis, no sentido de não retornar ao caso, no caso aqui ao mandado. O senhor disse que quem não respeitar essas medidas cautelares, inclusive visitando a prefeitura, o juiz poderia dar uma ordem de prisão, não é isso? Sim, se nós tivermos comprovação de que ele esteve lá desobedecendo a Mas ordem. se ele for recolocado à prefeitura, ele teria Se que ir ele lá. tiver uma ordem contrária do juiz, sim. Ele Bom, vai pode ficar- retornar. Então, qual vai valer? A do STF ou A do do juiz local? STF, com certeza. Então ele vai poder ser Não sei prefeito. se ele vai retornar, não tem decisão. Não. Caso ele ser o Gilmar Mendes autorize Pode ele. retornar. Então aí essas medidas em primeira instância aqui não têm valor. Não, elas têm valor, ela tem valor. Ela tem valor, sim. O que vai haver nós pedimos uma interpretação para que ela seja mantida. Agora, se ela vai ser mantida, Isso é o TJ que vai decidir. existe uma grande distância. Doutora, e quais são? Entendeu? A medida foi pedida, essa medida foi pedida visando, na verdade, preservar as pessoas que vão ser testemunhas que estão dentro da prefeitura. Tem pessoas arroladas que estão trabalhando, que continuam trabalhando, que deram depoimentos importantes e vão ser ouvidas para não receberem uma pressão, uma mudança, tanto que está proibido, inclusive, a aproximação dos réus colaboradores e das testemunhas. Então, Alguém está sendo ameaçado, Eu doutora? sei que está lá no sistema, mas nem todos têm esse acesso, se for possível. está na decisão. Aqui, ó. Tá na decisão. Foram denunciados. No grupo 1, o juiz separou em 3 grupos por conta Obrigado. da instrução ser mais facilitada. Então, o grupo 1 integra José Antônio Caldini Crespo, Hudson Moreno Zuliani, Mas vai devagar um pouquinho, doutor. Wellington Kernes Teles Marçal. Hudson. Essa lista Isso já está na internet, já. já está na internet. Só está nominando para quem não teve acesso. ainda. Edmilson Eloy de Oliveira, João Batista Sigiló Pellegrini, Tatiane Regina Góes Poles. É o primeiro grupo. O segundo grupo, Carlos Henrique de Mendonça, Edmilson Cheles Martins, Luiz Carlos Navarro Lopes, Danilo de Pádua Centurione, Lucas Queija Cadá, Antônio Bocalão Neto. Grupo 3, Fábio Eduardo Abrão, Felipe Augusto Bismara, Jaqueline Helena da Silva Bismara, Antônio Tadeu Bismara Filho, Mauro Scher Luiz e Vanessa Silva Scher. Um detalhe, das nossas análises, inclusive, diverge em alguns integrantes da organização que nós apuramos pelos nossos documentos que nós tínhamos aqui, através das colaborações premiadas e dos dados obtidos dentro dos computadores,